Eu gostaria de saber, por exemplo, os candidatos ao Senado do Rio de Janeiro, alguns a gente já sabe quais são, Flávio Bolsonaro, etc. O que eles acham disso? O que eles propõem? Aí a gente vê quem é político e quem é oportunista. O que propõe para isso? Né? Tá cheio, né? O que o Silas Malafaia, que mora lá, por exemplo, um pastor, não mora na favela, mas que tem a sua igreja também lá, e é bom até que esteja presente, nada contra, mas o que ele acha disso? Como que deve ser feito? Não vai propor a invasão dos Estados Unidos do Rio de Janeiro, né? Como alguns já estavam propondo. Como se isso fosse possível e isso fosse também resolver o problema. Primeiro, isso é um crime de traição nacional, e segundo, os Estados Unidos nunca certamente faria isso, e se o fizesse, teria, como é que ia conquistar aquela região montanhosa, complexa, no meio ali do lado tem a Baía da Guanabara, dos dois lados. Então, é necessário essa conscientização. O grande problema é isso, é naturalização, é achar que amanhã vai ser outro dia, tudo igual, etc. Tal. Vai voltar a ocorrer, mas a gente não sabe como. Vai indo, vai ter eleições, a grande questão o ano que vem, vamos pensar as eleições e na prática isso continua. E o terrível os especialistas mostram, acho que até o Dr. Gaquier disse isso, nós temos cerca, no norte do país, norte e nordeste, tem cerca quase 3 dúzias dessas facções criminosas. Algumas que a gente nunca ouviu falar, que você fala, nunca ouvi falar nisso, tal. Outro dia conversando com um motorista de Uber, ele veio de Natal, ele falou, olha, tá uma maravilha aqui. Eu falei, mas como é legal, você tá trabalhando mais. Ele falou, mas um bairro que eu morava lá em Natal era tomado pelo crime organizado, era tiroteio toda noite. E a gente ficava ouvindo aquilo. E o medo é toque de recolher, né? Porque acaba tendo um toque de recolher. Sim. Você volta o mais cedo possível para sua casa, mas... É um toque de recolher que ninguém ordenou, mas que existe. Que existe. A pessoa intui aquilo. E outra coisa, e se ele mora longe? Aqui no caso de São Paulo, Rio, no caso do Rio, você mora de um extremo, você está na Zona Norte, aí o senhor e a senhora, o moço, o rapaz, a moça trabalha na Zona Sul. É um tempão para fazer esse deslocamento. Como é que vai fazer? E chegar numa hora que está esse tiroteio e o desespero, né? O que aconteceu com a minha mãe, com meus filhos, o que aconteceu com meu pai, com meus irmãos, quer dizer, com meus amigos, com meus vizinhos, você vive sob terror permanente. Agora, tem de ter essa é dos problemas nossos hoje no Brasil, estruturais, se vocês fossem listar 5, hipoteticamente, a questão da segurança pública, para discutir seriamente, em alguns estados que é mais grave, como o caso do Rio de Janeiro, é central. Agora, precisa ter peito. É central. Inclusive, isso é interessante, professor, porque a gente sabe que no Brasil, a gente sabe que na política existem alguns assuntos que eles dão votos, algumas ações, algumas coisas que dão votos, e outras coisas não dão votos porque, a princípio, o resultado vem muito tempo depois. Então, sim, se a gente for pensar, por exemplo, em educação, eu não acho que a gente tem um plano sério no Brasil para lidar com educação. Faz tempo. Especialmente porque, para a gente ver o resultado disso, demora 30 anos e isso aí não vai me dar voto agora, né? Sim. Sei lá, saneamento básico, o troço fica por debaixo do chão. Se for fazer, tem que fazer no ano da eleição, que é para chamar atenção e tudo mais. Agora, segurança pública é algo do dia a dia. As pessoas sentem isso na pele. A princípio, segurança pública é um tema que daria voto, por exemplo, né? Feito um trabalho sério. Sim. Então, assim, eu fico imaginando que existem outros motivos para que não haja uma vontade mais expressiva, assim, um troço mais assertivo para resolver o problema. E a gente fica imaginando quais são esses motivos para que ninguém tenha o peito para resolver o problema. Segurança pública dá voto. Ou, se você preferir, a insegurança pública dá voto. Sim. Basta ver o número de policiais civis e militares que foram eleitos para vereadores, deputados estaduais, federais, um monte de senador, está cheio. Então, isso dá voto. Aqui em São Paulo, uma época no governo Maluf, 1979, 1982, até então esse não era um tema eleitoral. Aí apareceu, tinha uns programas policiais de rádio, alguns meio engraçados até, e aí começou a se bater
tecla e ele usava muita expressão Maluf, a rota é na rua, a rota é na rua. Só que quando o governo Montoro ganhou eleições, e eu falei com o secretário de Segurança, que é quando ele assumiu em 1983, falei outro dia, ele falou, nós somos um batalhão da rota e tinha 4 viaturas que estavam funcionando, o resto está tudo quebrado. Então era tudo papo, era criar, você cria, entra nessa onda, a população está desesperada, vota em você, mas concretamente você nada fez. Os orçamentos na área de segurança pública não são baixos. Se você examinar, no caso do Brasil, são relativamente altos. Tal. A grande questão é que, eu não sei, por exemplo, em São Paulo, tem coronéis, alguns que eu conheço da PM, alguns da reserva, especialmente, que conhecem muito bem a questão de segurança pública, vão no exterior, visitam vários países, várias experiências, têm um conhecimento muito grande. No caso do Rio é um pouco mais complicado, né? O caso do Rio de Janeiro. E não é só porque alguns falam assim, o problema do Rio é que a capital foi para Brasília. Sempre se arruma uma solução que, né? Foi para... Cara, mas foi Brasília em 1960. E nos últimos 10 anos, quantos governadores? 20 anos, vai? E é bom lembrar que todos os governadores, ex-governadores, todos foram para cadeia, né? Virou uma moda, né? Garotinho, a mulher, Sérgio Cabral, né? O Pezão. Parece que era condição sine qua non. Deixa de ser governador, vai para cadeia. Quer dizer, alguma coisa está errado na política desse Estado. E tem de ter a punição devida severa. Mas eu acho que a situação do Rio, quando teve a intervenção no governo Temer, eu me lembro, eu até entendi que devia ser uma intervenção no governo estadual. Mas eu entendi que era uma questão política complicada, me falaram à época. Falou, vamos fazer só na área de segurança pública. Né? Isso não resolveu. Eu acho que a questão que se coloca, nós vamos ter de colocar o dedo nessa ferida nacional, porque o Rio é o Brasil. O que aparece no Rio de Janeiro é incrível, a força que ele tem no mundo. Vai ter de chegar uma hora que o governo federal ter de ter algum tipo de intervenção, porque eu não sei, efetiva, cumprindo o que, passando exatamente o que determina a Constituição. Ela diz que quando a segurança pública, uma desordem, uma série de pré-requisitos, e é o que está ocorrendo no Rio, tem de ter uma intervenção. Só que aí não pode aprovar PEC. Agora que eu estava me lembrando, proposta de emenda constitucional não pode ser aprovada quando há intervenção no Estado. E tem PEC tramitando umas 300 mil. Então, está lá na Constituição, está no artigo 60. Não pode. Poxa, não sabia então, disso. está lá no artigo 60 que proíbe. Então, o que acontece? Como todo governo, e é natural até que assim seja, infelizmente, adora mudar a Constituição, então ele não faz. Ele fala: não vou fazer uma intervenção porque eu fico de mãos atadas, não posso fazer uma PEC que está tramitando, que pode ser sobre tributação, pode ser sobre, por exemplo, imposto de renda. A PEC da Globo, inclusive. Tudo, né? Qualquer PEC que passa, então é uma questão que tem de ser enfrentada. Ou seja, ou a gente faz essa política pequena, ou a gente faz a política séria. Agora, alguns oportunistas, eu tenho certeza a partir de hoje, vão falar assim: bom, é o que acontece em El Salvador. Não. Não vem com essa, não. Interessante. Deixa eu ouvir isso. Eles vão falar assim: bom, porque El Salvador virou um estado presídio. Tem lá, per capita, é o maior número de presos que tem no mundo em El Salvador. E ele está, inclusive, vendendo vagas para o governo americano, que está mandando presos dos Estados Unidos para El Salvador. Tinha um problema de grupos criminosos, as maras, como eles chamam na América Central, alguns atuando, inclusive, nos Estados Unidos. E aí chegou um político que era um outsider, ganhou a eleição, foi reeleito. O que ele fez? Começou a tomar o poder judiciário, como sempre, na história da América Latina, depois pressionou no legislativo e começa a reeleger ad eterno. A história é sempre a mesma. E aí ele juntou essa questão da segurança pública, criou uma legislação extremamente severa, dando poderes absolutos às polícias, e criou um estado em que há inúmeras denúncias de violações dos direitos humanos, mas que a população também não tem espaço político do que fazer. Num país que é muito pequeno, El Salvador é pequenininho, e já tinha passado por momentos de guerrilha, de um longo período de guerrilha, porque é vizinho ali a Nicarágua, já tinha tido uma série de problemas, até em uma guerra com Honduras, chamada Guerra do Futebol, em 1969, por causa da Copa do Mundo. Então, não é fazer o que o sujeito lá, o Bukele, faz em El Salvador. Nós somos um país de dimensões continentais. Aqui é tudo mais complicado. É mais complicado. E é tudo maior. E realidades as mais diversas possíveis. Então, teria de ter essa ação
política no sentido de polis, de administração da cidade e tal, e que não seja político-partidária, e o presidente da República tomar a iniciativa disso, convocar os governadores. Eu sei que muitos deles são pré-candidatos à presidência da República, mas e daí? Chamar o secretário de Segurança, o ministro da Justiça e da Segurança Pública, o Ministério voltou a se fundir, né? E ver algumas experiências exitosas de alguns estados. Infelizmente, nós não temos nada de grande experiência pelos estados, mas, no caso do Rio, ter esse poder de intervenção. Porque vamos dizer o seguinte, vamos dizer que pare tudo, o que é mais provável, amanhã volte à normalidade. Prenderam um dos caras, o outro sumiu, e o tempo vai passando. Aí aí esquece. Aí daqui 4 meses vem alguém outra vez com uma nova operação como essa. E aí a tragédia continua.